Durante a campanha eleitoral de 2018, muito se falou sobre a venezuelização do Brasil. Já nas manifestações do impeachment, falava, não queremos que o Brasil seja uma Venezuela, né? Com receio de que o PT radicalizasse em 2016 e tentasse impor uma espécie de ditadura chavista aqui no Brasil, algo que não ocorreu. E é importante destacar, o PT respeitou os ditames constitucionais, né? A Câmara autorizou o processo de impeachment e quem processou e julgou foi o Senado Federal. E saiu do governo a Dilma, primeiro com autorização da Câmara e depois com a confirmação do impeachment pelo Senado, uma forma meio esdrúxula, mas não vem ao caso, mas saiu do governo. Portanto, ninguém pode imputar ao PT, e digo isso com absoluta tranquilidade, porque vocês me conhecem, as questões que eu levantava sobre os 13 anos e 4 meses de PT, de críticas, artigos, participação em TV, rádio, e o livro, especialmente Década Perdida, 10 anos do PT no poder, em que eu deixava claro qual era a visão de mundo que o PT tinha e o que ele estava fazendo de ruim, tendo uma perspectiva nacional para o Brasil. Mas é inegável que respeitou o que determinava a Constituição. Isso ninguém pode dizer o contrário, né? Agora, o curioso é que no processo eleitoral de 2018 essa questão voltou a reaparecer. E pelo programa apresentado pela aliança que sustentou a candidatura Fernando Haddad, dava a entender algumas passagens de criação de comitê, de uns conselhos, umas coisas que você falava assim, epa, tem um pouco de chavismo aqui. Porém, são as ironias da história, a partir de 1º de janeiro desse ano, o Jair Bolsonaro, na presidência da República, inúmeras vezes deu demonstrações claramente chavistas. Primeiro, enchendo de militares em tudo que é postos do governo, o que é estranho. Nunca os militares participaram tanto de um governo, mais do que no regime militar, do que no governo Jair Bolsonaro, primeiro. Segundo, as constantes ameaças sistemáticas aos meios de comunicação, as ameaças aos jornalistas, agressões verbais, né? Virar as costas para jornalistas, não responder questões, discriminar órgãos de comunicação, ameaçar com publicidade, eu não vou mais colocar publicidade em A, B, C ou D, ou, mais recentemente, nas últimas semanas, dizendo, eu não vou renovar concessões de rádio e TV. E aí centrou fogo na questão da Rede Globo. Lembrando que o Chaves fez na Venezuela, também a mesma coisa, pegando o principal canal e retirando a concessão desse principal canal. A mesma coisa está ocorrendo aqui, com as ameaças chavistas do Bolsonaro, né? Porque, no fundo, o Chaves, no sentido clássico marxista, não é um governo de esquerda. Não é um governo de esquerda. Aí que seria interessante. No sentido clássico, que socialização dos meios de produção tem, por exemplo, na Venezuela? Nenhuma. É o velho caudilismo latino-americano, né? Especialmente na América Latina de colonização espanhola, que é o Chaves. E o Bolsonaro é interessante que ele resgata o velho caudilismo da América Latina de colonização espanhola no Brasil, porque é um fenômeno novo. Porque nós nos livramos, graças a Deus, o Brasil no século XIX, do caudilismo graças ao Império. O Império afastou o caudilismo. A República trouxe esse caudilismo, né? Com o caudilismo do Prata. Mas o interessante é que o governo Jair Bolsonaro, levando os militares para o governo com as ameaças constantes, é claramente manifestação chavista, do velho caudilismo latino-americano que vem desde o processo independentista no primeiro quartel do século XIX. E isso está claro aqui agora, com as ameaças constantes, né? E a presença nas cerimônias militares, ele está mais presente em cerimônias militares do que qualquer presidente do regime militar. Se você for pegar todos, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel ou Figueiredo, nenhum em tão curto espaço de tempo esteve presente tanto nas cerimônias militares como o Bolsonaro. E mais do que isso, as ameaças constantes que ele faz às liberdades, vide o ataque que ele faz à Constituição, usando o filho, falando do adicional número 5, né? E as ameaças aos meios de comunicação, especialmente a Rede Globo, mas não só. Portanto, hoje, você com tranquilidade pode dizer que no Brasil, o Jair Bolsonaro é o Chaves.